nós vemos que o próprio Jesus ele era muito questionado justamente por ser o filho do carpinteiro. Nós vemos que Jesus ele tinha um ministério gigante, embora em tempo muito curto, e muitos milagres foram feitos ali através da pessoa de Jesus. Mas como pode alguém falho fazer um milagre? Irmão Lucas, na verdade, isso é uma especulação. Existe uma passagem bíblica, livro de 1 Coríntios, capítulo 1, ou versículo 18. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim e você que somos salvos, é poder de Deus. É uma das narrativas, versículos mais impactantes sobre a minha vida. Quando o ser humano ele olha para a sua vida, ele consegue entender que ele é falho sim, que ele é destituído da glória ou da graça de Deus, mas que ele é dependente deste Deus, Criador dos céus e da terra, algo começa a acontecer. Quando nós olhamos para a cruz, com o intuito de continuar carregando essa cruz, em forma de renúncia para este mundo, quando nós olhamos para a mensagem da cruz, que é o próprio Cristo apresentando as nossas falhas, mas carregando sobre a sua vida, nós precisamos entender que o agir de Deus, ou o agir do próprio Cristo, se torna uma realidade sobre a nossa vida. Eu jamais imaginei que um dia Deus nos usaria nesta área de milagres, de libertação, de revelação, de quebra de maldição, jamais. Mas muitas vezes as pessoas acham o cristão, muitas vezes porque de repente não é um pastor, e muitas vezes nós até ouvimos alguns questionamentos do seguinte porte: mas fulano estudou a vida toda para ser, por exemplo, um teólogo, né, ou para estar neste cargo, ou para, como se fosse, vamos dizer assim, uma faculdade humana ser usado para realizar um milagre. E muitas vezes existe um questionamento da pessoa que está sendo usada. Pessoas de fora acham, mas como é que pode? O pastor Charles, vou lhe usar como exemplo porque o senhor é um entrevistado. Como é que pode o pastor Charles fazer milagre? Seria uma pessoa comum? E esse questionamento, nós vemos que Jesus ele já era afrontado com esse questionamento. Espera um pouquinho. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o guri aquele que trabalha com madeira? O senhor entende, pastor Charles? Sim. Como é que nós podemos nos dirigir a essas pessoas? Como é que o senhor se dirige a essas pessoas que, de repente, questionam o seu ministério, questionam a possibilidade de Deus lhe usar para realizar milagres na terra? Irmão Lucas, é muito fácil e tranquilo da minha parte tratar sobre este assunto, principalmente com pessoas que não têm entendimento, pessoas chamadas de nécias. Eu volto a citar o versículo 18 do primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. Isto é loucura para os que se perdem. O homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. A Bíblia vai dizer, próprio Cristo, que muitos são chamados, muitos é a maioria, e poucos são escolhidos, a minoria. O agir de Deus não é para toda e qualquer pessoa. Se nós olharmos para o próprio Cristo, Cristo junto ao mar da Galileia, a Bíblia vai relatar nos evangelhos, que Jesus começa a separar para si, quem? Os seus discípulos. Os dois primeiros estavam ali, Simão Pedro e seu irmão André, dois pescadores, foram chamados para andar com Jesus. Mais à frente, no mesmo mar, nós vamos entender algo um pouco mais complexo, vai se apresentar no que eu vou falar. Havia 3 pessoas. Havia João, o seu irmão Tiago
e a terceira pessoa, seu pai chamado Zebedeu. A Bíblia vai dizer que Jesus chega, contempla os três, mas só escolhe João e Tiago para lhe acompanhar. Por que será que Jesus não escolheu Zebedeu para ser o seu discípulo? Será que alguém já pensou sobre isso? O milagre, eu volto a dizer, não é para todos. O agir não é para todos. Só consegue entender as coisas de Deus quem tem intimidade com Deus. A pessoa que olha para a sua própria vida e não consegue entender, primeiro, o agir de Deus na sua vida, jamais vai conseguir entender o agir de Deus na vida de uma outra pessoa. Já fui questionado, sim, com a mesma pergunta que o senhor está me fazendo. Mas algo me chama a atenção. Que quem carrega as marcas da cruz, ele tem algo em suas mãos para apresentar. Quem carrega as marcas da cruz sobre a sua vida, ele tem testemunho de vitória. Quem carrega as marcas da cruz sobre a sua vida, ele aceita a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem carrega as marcas da cruz sobre a sua vida, ele olha para o seu irmão como estivesse olhando para si mesmo.